Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de termos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós o Senhor e o amor para com que todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do vosso chamamento, qual a riqueza da sua glória e da herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do poder, da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Lê o 21 comigo em voz alta. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude que a tudo enche a todos. Amém? O apóstolo Paulo nos traz uma profunda revelação sobre o que é posicionamento espiritual. E eu tenho certeza absoluta que a maioria dos cristãos, eles não entendem o que é posicionamento espiritual. Paulo fala que nós somos selados, batizados com o Espírito Santo. E sendo batizados com o Espírito Santo, nós precisamos procurar a revelação no pleno conhecimento de Cristo. O que é isso? É saber o nosso chamado, é entender a nossa posição. A nós foi dado um poder que nos leva a um nível espiritual muito superior do que muitas vezes nós vivemos. Quando Paulo fala que nós somos elevados numa situação, numa posição acima de principados, potestades e dominadores, ele está falando sobre regiões celestiais, e está falando sobre posicionamento que a nós é dado. Por quê? O homem, ele foi criado por Deus em uma situação de soberania, e era a vontade de Deus que o homem permanecesse nesta situação de soberania. Porém, Satanás também foi criado como um querubim de luz, e ele estava em uma posição espiritual elevadíssima. Com a sua queda, ele sai desta posição e se transforma em Satanás, e é colocado nas regiões inferiores. Qual é o trabalho de Satanás? É tirar o homem desta posição, e é isso que ele fez e faz através dos séculos, tirando o homem da sua posição espiritual e colocando o homem no nível da criação, porque nós fomos chamados não como criatura, mas como filhos de Deus. Porém, quando o homem está no pecado, quando o homem não está em Cristo, ele está no nível espiritual que Satanás lhe impõe. E aí está exatamente
a revelação do que Paulo fala, porque esse poder, quando nós temos o entendimento e exercemos esse poder, o que acontece? Nós temos autoridade sobre os demônios. Exatamente o que Paulo fala em Romanos 16:20, que o Deus de paz esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. Então ele está demonstrando o quê? Que os demônios têm uma posição de inferioridade em relação aos filhos de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, Filipenses capítulo 2, ele abre mão da sua glória, ele se sujeita a ser homem, e por obediência ele abre mão de toda a sua glória e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Porém, o sacrifício de Cristo o levou a uma posição espiritual que nenhum outro tem. Filipenses capítulo 2, versículo 9, fala o quê? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, que se nomeia nos céus e na terra. Então, a posição de autoridade máxima de quem é? De Jesus Cristo. Agora, entenda essa profundidade espiritual. O Senhor Jesus está na posição de autoridade máxima. E Paulo fala que nós espiritualmente estamos assentados com Ele nesta posição de autoridade espiritual, porque Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais. Agora, o que é isso? É uma restituição daquilo que Deus desejou ao homem. Por quê? Hebreus 2:7 fala assim: fizeste-o por pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituístes sobre as obras das tuas mãos. Ora, nós fomos criados na condição espiritual dos anjos. O pecado nos tirou, e agora o Senhor Jesus nos coloca. E o que Satanás deseja? Ele não quer o teu carro, ele não quer o teu saldo bancário, ele não quer a tua casa, ele não quer as coisas materiais, porque tudo isso ele tem no mundo que jaz no maligno. O que ele quer é a tua posição espiritual. E é impressionante, porque nós vemos muitos servos de Deus subjugados. Estão subjugados pela enfermidade, subjugados pela vida financeira, subjugados pelo pecado, pelas tentações, e sempre de uma maneira induzida por demônios, nós os colocamos em uma posição de inferioridade. E esse é o trabalho de Satanás: fazer com que você não tenha acesso àquilo que é direito espiritual, e por outro lado, te tirar desta posição espiritual. Ele fez, por exemplo, com Absalão. Absalão, segundo Samuel 15, Absalão era um homem lindo. Ele matou o seu irmão Aminon. Naturalmente, ele seria o sucessor de Davi no trono. Mas o que ele fez? Ele começou a roubar o coração das pessoas. Ele traiu Davi. E, consequentemente, o que? Um sentimento satânico entrou no coração dele, porque ele não entendia que se ele andasse nos caminhos de Deus, ele seria o sucessor natural de Davi. Mas Satanás o induziu o erro. E o que aconteceu?
a constituição dele foi roubada. Eu quero que você saiba, a tua constituição espiritual é maior do que você pensa. Deus tem para você uma condição espiritual muito superior daquela que você vive. Agora, quando você não tem consciência, você quer fazer o quê? Você quer tomar na carne, você quer se apropriar de maneira precipitada e por caminhos errados. Mas quando você entende que Deus é quem te constituiu, então você vai buscar se aprofundar no relacionamento com Deus, e não há roubo na tua vida. Absalão, ele foi tão roubado, porque o pecado dele foi do quê? De rebeldia, porque o pecado dele foi de querer usurpar a posição de Davi. E ele se assentava lá na frente do palácio e ficava aliciando as pessoas, falando mal de Davi e tentando roubar o coração. Qual foi o fim dele? Preste atenção nisso. Ele saiu da sua posição de herdeiro, se transformou em um mercador de pessoas, e Satanás, ao tirá-lo da sua posição, o mata, porque ele morreu enforcado pelo seu cabelo, no meio da mata. O que é isso? Satanás roubando a posição de direito. Não permitas que Satanás roube a tua posição. Você é, Romanos 8, herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo. Você é filho de Deus. Guarde o teu coração. E nós vemos por quê? Pessoas que andaram com Deus, pessoas que estiveram com grandes homens de Deus e acabaram sendo derrotados espiritualmente. É o caso de Demas e Alexandre o Latueiro, dois discípulos do apóstolo Paulo. É impressionante. Eu realmente, durante muitas vezes, eu perguntei: Senhor, como é que pode alguém andar com um homem como o apóstolo Paulo, um apóstolo que tem revelação, um apóstolo cheio de Espírito, um apóstolo tão profundo na palavra, nas revelações, e ser roubado? Qual é a explicação? Não subiu na posição espiritual que Deus tinha para eles, e Satanás os derrotou, os colocando em uma posição de inferioridade espiritual, trazendo a malignidade, trazendo o desentendimento, a confusão, e os prendendo à malignidade. Efésios capítulo 4, versículos 10 a 14 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu, e ele é quem deu dons aos homens, para que nós não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Queridos, Demas andou 7 anos com Paulo. Depois de 7 anos, ele o abandonou, porque se envolveu com as coisas do mundo. Alexandre Latueiro, olha que coisa, Paulo discipulou, ele andou vários anos com Paulo, e ele traiu a Paulo. Por quê? Quando Paulo foi julgado em Roma, ele foi chamado como testemunha contra Paulo, e ele testemunhou contra Paulo. Olha o que Satanás faz: tira um homem da sua posição, faz com que o homem seja induzido ao erro e o domina. E espiritualmente eles se transformaram o quê? Em verdadeiros farrapos humanos. Eu hoje poderia estar lendo aqui Demas, um grande apóstolo, sucessor do apóstolo Paulo. Eu poderia estar lendo aqui
Alexandre, o latoeiro, aquele que realmente ajudou e fez um grande trabalho ao lado de Paulo. Mas hoje eu estou aqui dizendo: 2 homens que foram roubados por Satanás, 2 homens que tiveram um fim trágico, 2 homens que saíram da sua posição. Por quê? Porque o diabo, ele pode levantar pessoas na terra, ele pode dar posição carnal, ele pode dar posição humana, mas ele não pode jamais levar alguém a um nível de autoridade espiritual. O único que nos leva a um nível de autoridade espiritual é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, querido, guarde a tua posição, não troque a posição que Deus te deu. Mergulhe na palavra, mergulhe na tua relação com Deus, no poder, na oração. Se entregue a Deus incondicionalmente, porque isso vai abrir um caminho para você se assentar com Jesus Cristo acima de principados e potestades. E o que Satanás mais tem medo, o que Satanás mais teme é servos de Deus, revestidos da autoridade de Jesus Cristo e acima dele. E aonde o Senhor quer te colocar, acima de principados e potestades. E você não vai se entregar a essa malignidade. Mas em nome de Jesus eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor vai abrir o teu entendimento, que você vai ser trabalhado no teu espírito, e que o Espírito Santo vai te impulsionar ao desejo de você hoje se levantar e buscar a tua constituição. Não fique paralisado no teu chamado, não fique parado nas tuas questões, não viva uma vida espiritual medíocre. Seja envolvido pela unção do Espírito Santo de Deus. Seja você uma pessoa que a tua prioridade é desenvolver o teu dom, o teu chamado e o teu conhecimento com Deus. E um dia vai estar escrito lá no livro da vida: o meu servo, aquele que eu usei, aquele que eu levantei e aquele que subiu comigo nas regiões celestiais. Essa é a posição de honra que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, ponha-me, Senhor, em nível de autoridade espiritual. Amém? Aleluia. E eu estava meditando em posicionamento, e o Espírito Santo falou comigo sobre aquele jovem que era um pseudo, que a Bíblia fala, jovem de qualidade. Na realidade, o que a Bíblia está falando é que ele tinha qualidades humanas. Ele era bonzinho, ele era uma pessoa que fazia o bem, que seguia a lei de Moisés, mas ele não sabia aonde o Senhor Jesus queria colocá-lo. Lucas capítulo 18, versículos 22 e 23. Ouvindo Jesus, disse-lhe uma coisa ainda te falta: vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus estava dizendo para ele: você vai vender os teus bens, você vai mudar o teu estilo de vida, e eu vou te pôr em uma posição espiritual que eu conquistei para você. O que ele fez? Ele negou, ele rejeitou, ele não entendeu. Por quê? Porque o coração dele era amante do dinheiro. E muitas pessoas, lamentavelmente, elas estão na igreja e são amantes do dinheiro. Muitas pessoas estão na igreja e são amantes da sua posição humana. Não abre mão por nada. A minha prioridade é o meu trabalho, a minha prioridade é isso, aquilo.
E agora, com essa onda de humanismo, a minha prioridade é a minha família, e põe tudo antes do Deus vivo. E Satanás o coloca em uma posição de inferioridade. Por quê? Aquele que fala, a minha prioridade, e inclusive tem uma conversa, né, de muita gente assim, que é igual esse jovem aqui, né, que fala, olha, eu não quero ser pesado para a obra. O camarada tem ministério, Deus chama e ele fica com uma onda. Eu não quero ser pesado para a obra, eu quero cuidar da minha vida profissional, porque eu quero ser um supridor. Deus tem uma posição para cada um. Se Deus me chamou para o altar, é no altar que eu tenho que estar. Se Deus te chamou para o altar, é no altar que você tem que estar. Se Deus te chamou para o ministério, é no ministério que você tem que estar. Você vai buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Não adianta você ter um super cargo, eu sou diretor da empresa X, eu sou diretor, eu sou isso, eu sou aquilo, e você ser um cristão derrotado, e Satanás brincar com a tua cabeça, e você se entregar a tentações, e você ser um falido espiritualmente, e você não ouvir a voz do Senhor Jesus. Aquele jovem, ele fez uma opção que desgraçou a vida dele, porque ele virou as costas e foi cuidar dos seus bens. E é claro que o fim dele foi trágico. Por quê? Se Satanás te tira da posição que você está espiritualmente, você aceita, ele vai ficar livre para matar, roubar e te destruir. Por isso, querido, em nome de Jesus, tenha consciência espiritual. Você não foi feito para andar no nível de demônios. Você não foi criado por Deus para ser subjugado, nem por homens, nem por anjos. Você foi colocado com Jesus Cristo acima de principados e potestades. Demônios podem fazer o que quiser no mundo, mas demônios não podem tocar no ungido de Deus, não podem determinar aquilo que a tua vida vai ser, e nem dominar os teus caminhos, e nem matar, roubar e destruir um ungido. Sabe por quê? Porque é você que tem uma posição espiritual acima daquilo que Satanás pode fazer. E o amor de Jesus pela minha vida, pela tua vida, foi tamanho que Ele deu a sua vida, se entregou no sacrifício e nos colocou nesta posição. Por isso, Mateus 20, 28, está escrito que, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Amém? Levante a tua mão e diga assim: eu fui resgatado, eu fui transportado. Colossenses 1,13, diga assim: Ele me tirou do império das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Esta é a verdade espiritual. E agora o que são regiões celestiais? São níveis de acesso à presença de Deus. Nós não temos mais intermediários, nós temos livre acesso à presença de Deus. E quando eu estou nesta posição, nós estamos dentro do plano original de Deus. Diga assim: Deus me criou para que eu fosse filho. Fala: Deus me criou para louvor e honra da sua glória. Deus me criou para ser a expressão do seu poder aqui na terra. Deus me criou para ser luz do mundo e sal da terra. E você é luz do mundo e sal da terra. E Satanás reconhece
a posição dos ungidos, porque é a posição que Cristo nos colocou. E eu quero declarar sobre a tua vida hoje uma poderosa liberação espiritual na tua vida, em nome de Jesus. Toda a confusão mental, tudo aquilo que realmente te amarra, toda a tentativa do inimigo de te fazer uma pessoa presa, retraída, amarrada, limitada, e que às vezes você confessa, e que muitas vezes o inimigo trabalha isso na tua vida, está quebrado em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai te transportar para um nível espiritual superior, e o Senhor vai pôr palavras na tua boca, e o Senhor vai te dar sabedoria, e o Senhor vai trabalhar o teu interior. Sabe por quê? Porque assim, vamos imaginar que aqui tem uma fonte de luz. Se eu me afasto dela, eu vou ficar parcialmente iluminado. Mas se eu chegar perto dela, eu vou ficar totalmente iluminado. Então Deus te deu o privilégio de você chegar bem perto da luz e ser completamente iluminado por ela, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! E você está nesse nível, você está próximo da glória, da luz imarcessível de Jesus Cristo. E querido, se você estiver nessa posição, oh meu Deus, você vai viver a vida abundante. Aleluia! Receba no teu espírito: eu quero chegar próximo dessa fonte de luz. Eu não aceito viver uma subvida espiritual. Eu não aceito estar preso por sentimentos carnais, afetos humanos, mas eu me libero para mergulhar profundamente. E hoje eu vou subir nesta posição que o Senhor me coloca, em nome de Jesus, e vai começar uma grande transformação no meu interior, porque Paulo fala: você vai ser transformado quando vem o entendimento, e o entendimento é a minha posição, não é na terra. A minha posição não é no nível das guerras, dos problemas e das lutas. A minha posição é assentado com Jesus Cristo, acima de todas essas guerras, de todas essas lutas, e acima daquilo que Satanás pode fazer. Eu estou assentado com Jesus Cristo. Aleluia! Essa é a posição espiritual. Glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus, diga assim: esta é a verdadeira vida abundante. Quem quer aqui viver esta vida abundante plenamente? Aleluia! E o Espírito Santo vai te dar poder para você viver esta vida abundante. E eu quero declarar sobre a tua vida: não é um desemprego, não é uma falta de dinheiro, não é uma enfermidade, não é qualquer coisinha humana que vai alterar o teu interior, que vai te desestabilizar, mas em tudo, você vai continuar firme na presença do Senhor, num estágio de vida espiritual maduro, que você vai poder dizer coisas como Paulo disse: que nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É inegociável, seja o tempo presente, seja o tempo do futuro, seja o que for, eu estou ligado, conectado, firmado com o poder de Deus. E essa condição espiritual me faz andar, segundo Coríntios 13, de glória em glória, de vitória em vitória. Então prepare-se em nome de Jesus, porque o Senhor vai tocar na tua vida de maneira diferente nesta ceia. O Senhor vai tocar no teu entendimento, e a partir do momento que você abrir a tua mente para esse entendimento, você vai começar a receber diferente, você vai começar a ser ministrado diferente, e o Senhor vai começar a trabalhar a tua vida em níveis mais profundos, porque é a vontade de Deus para a tua vida. Amém?
E quando você está nesta posição, o que acontece? Primeiro, a quebra de todo o domínio satânico na tua vida. O Deus de paz esmaga Satanás debaixo dos teus pés. Quando Jesus falou para Pedro, lá em Lucas 22, Pedro, Satanás te reclamou para te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Olha que coisa impressionante. Jesus disse para Pedro: Satanás quer te peneirar, Satanás quer destruir a tua vida, e Satanás quer te assolar. Jesus queria que Pedro entendesse que a única maneira de não ser assolado é subir em um nível de autoridade superior. Pedro, suba para a posição que eu te dei. Suba, porque se você subir, os planos de Satanás não vão te atingir. Se você subir, Satanás pode tentar, pode se levantar, mas ele não vai te atingir. Só que Pedro estava na arrogância da carne. Pedro estava ainda se achando o máximo. E aqui tem uma palavra tão chave, porque o Senhor Jesus disse: quando você se converter, você vai entender. E tem muita gente que está na igreja e não é convertido. Mas como? É salvo, mas não é convertido. Pedro era salvo, mas não era convertido. Porque conversão o que é? É mudar o rumo. Conversão é transformação. Por quê? É incoerente. Eu fui salvo, eu fui transformado, e eu continuo vivendo como velho homem? Não. Você não foi nascido. Você foi nascido da carne e do sangue, mas espiritualmente você nasceu do Espírito. E quem nasce do Espírito vai para a posição que Deus te deu. Pedro nega Jesus. E agora? Agora Pedro foi curado pelo olhar de Jesus. Pedro entendeu: eu estou aqui, o Senhor Jesus está me curando. E aquela cura traz uma transformação na vida de Pedro. Aquele domínio satânico, por quê? Arrogância é domínio satânico, prepotência é domínio satânico, tudo aquilo que é carne é domínio satânico, porque Satanás só pode dominar alguém na carne, e ele só pode dominar uma pessoa quando essa pessoa se entrega espiritualmente a ele. Agora, quando nós estamos no Espírito, ele não pode dominar. Pedro entende, e a hora que ele entende, o ministério dele começa a florescer. Ele deixa de ser aquele pescador que era bronco lá da Galileia e se transforma em um homem cheio do Espírito Santo. Ele entende e ele vai para a presença de Deus, e o Senhor o muda de posição. Aquele que Satanás iria peneirá-lo era agora aquele que destruía as obras de Satanás. E você não vai ser peneirado por Satanás, mas você vai destruir as obras de Satanás. As deformações não vão te comandar. Não vai haver na vida dos teus filhos, nem na tua casa, nem na tua família, nenhum domínio satânico. Satanás não vai dominar pensamentos e nem vai impedir o que Deus tem para a tua vida. O Senhor Jesus estava
estava dizendo: Pedro, sobe para a posição que eu tenho para você. E o Espírito Santo está te dizendo: sobe agora para a posição que eu tenho para você, porque eu te dei autoridade. Amém? Entenda, querido, o que eu estou te falando. Imagina se Pedro tivesse recebido a autoridade e tivesse ido para a posição que Deus havia dado. Você acha que ele tinha negado Jesus? Não. O que ele teria feito? Ele teria assumido Jesus na sua vida. E hoje você vê a fraqueza de muita gente, você vê o domínio, o casamento se desfaz, a vida espiritual está um lixo, tudo está acabado na sua vida. Por quê? Porque ainda não entendeu. Mas há um momento de Deus, porque sempre o Senhor Jesus te chama para essa posição. E Pedro foi chamado, e agora o Senhor o coloca em um plano divino superior, e ele exerce aquilo que Jesus falou em Mateus 16: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu quero que você receba esta verdade espiritual no teu espírito. Quando você entrou no ventre da tua mãe, havia uma palavra de Deus no mundo espiritual, determinando a tua constituição. E Deus falou no mundo espiritual: esse vai ser meu ungido, esse eu vou levantar, você é aquele que eu vou usar. No ano de 2021, no ano de 2022, eu vou te encher do meu espírito, e você vai ser um destruidor das obras de Satanás. Esta palavra está sobre você, e agora é hora de você vivê-la, porque Pedro viveu, e o Senhor vai fazer você viver a tua constituição em nome de Jesus. Aleluia! O Senhor está liberando a tua vida para coisas superiores. Glória a Deus. Levante as suas duas mãos e fala: vem Espírito Santo sobre a minha vida. Fala: vem Espírito Santo com poder, e me tira de toda a posição de inferioridade que o inimigo tentou me colocar. Vem Espírito Santo e me ponha na posição que o Senhor profetizou quando eu era uma massa informe no ventre da minha mãe. Vem Espírito Santo e me aproxima do poder da luz. Vem Espírito Santo e trabalhe o meu coração, para que eu possa ver desenvolvido em minha vida o teu plano divino. Amém? E Satanás não terá poder de parar a grande obra do Senhor na tua vida. Amém? Receba em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Estou liberado. Estou liberado. Vai agora. Vai viver, vai se levantar, vai fazer, porque o Senhor é contigo. Amém? Aleluia. Por que o Senhor Jesus pôs os discípulos no cenáculo? Eles andaram com o Senhor Jesus, viveram 3 anos intensamente. Mas quando você estuda a vida dos discípulos, muitas vezes eles não entendiam espiritualmente. Quando Jesus os mandou para o barco da Galileia, eles não sabiam o que estava acontecendo. Quando teve a grande pesca, eles não identificavam que era Jesus. Quando Jesus foi andando sobre as águas, eles pensavam que era um fantasma. Então eles estavam ainda em um nível de maturidade espiritual desejável. Não estavam no nível espiritual que o Senhor o havia colocado. Então o Senhor Jesus, cumprindo o que Paulo fala nessa revelação, fala, Atos 1:8: vocês vão ficar em Jerusalém e vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Eles se reúnem no cenáculo, Atos capítulo 2, e de repente vem sobre eles o poder do Espírito Santo. Quando vem o poder do Espírito Santo, eles mudam a sua posição. Eles deixam de ser os pescadores da Galileia e se transformam em ungidos de Deus. Quando eles saem do cenáculo, Atos capítulo 3, na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas, sem contar mulheres, se convertem a Jesus Cristo. Quando em Atos 4, eles vão falar com o Sinédrio,
eles olham e falam: esses não são aqueles lá da Galileia, alguma coisa está diferente. E eles param e falam: não, esses aí andaram com Jesus. O que aconteceu? Estavam agora assentados acima de principados, potestades e dominadores, e a glória do Todo-Poderoso estava sobre eles. E aí então começa um mover de Deus poderoso, começam a agir do Espírito Santo. Por quê? Porque agora eles se moviam no Espírito, e eles estavam completamente impregnados da glória de Deus. O nível espiritual deles estava agora no nível de Jesus Cristo. Amém? E eu quero que você receba isso no teu espírito, querido. Eu quero estar no nível espiritual de Jesus Cristo, porque Ele me fez assentar acima de principados e potestades. No nível espiritual agora de Jesus Cristo, o que acontece? Atos capítulo 12, Atos capítulo 5, versículos 12 a 15. Olha só: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. O restante, ninguém ousava juntar-se, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres agregados ao Senhor. Leia o 15 comigo em voz alta. A ponto e os colocarem sobre, para que a sua sombra se projetasse em alguns deles, e eram curados. Eram curados. E em nome de Jesus, queridos, isso não foi exclusivo para os apóstolos, isso é da igreja, é teu, em nome de Jesus. Isso é para mim, isso é para você. Quando esse avivamento apostólico nos coloca nesta dimensão, nós temos acesso àquilo que é o poder realizador de Jesus Cristo. Por isso, Paulo fala em Gálatas 2:20: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que se entregou por mim. Olha, o Pedro que negou Jesus, agora estava tão poderosamente impregnado do poder de Deus, tão cheio da glória de Deus, que trazia os enfermos, ele orava e era curado. E era tanta gente que eles punham na sombra de Pedro, e a sombra de Pedro curava. O que era? Pedro havia sido transportado para as regiões celestiais. E o Senhor vai fazer com que a tua vida seja envolta por esta unção. Eu quero profetizar nas nossas igrejas, quero profetizar na tua casa, quero profetizar na tua família. Deus vai pôr nas tuas mãos enfermos, Deus vai pôr nas tuas mãos pessoas assoladas pelas drogas, Deus vai pôr pessoas completamente desesperadas nas tuas mãos, Deus vai pôr no teu caminho pessoas sem esperança, à beira do suicídio, e Jesus Cristo vai se manifestar através de você. Jesus Cristo vai estar presente através de você, e aquilo que Jesus faria, a igreja vai fazer debaixo deste poder, porque esta é a vontade dele. E ele disse: se nós crermos, nós faremos obras maiores ainda. Você imagina esse ginásio aqui, com toda essa multidão de pessoas. Se cada um de nós estivermos nesta posição, assentados com Jesus Cristo, imagina o que vai acontecer neste Brasil, imagina o que vai acontecer no teu bairro, imagina o que vai acontecer na tua vida, imagina o que vai acontecer na vida dos perdidos, e o estrago que vai ser no inferno. Em nome de Jesus, Senhor, me dá graça
para que eu possa viver este mover, este avivamento. E o Senhor vai te dar esta graça e este avivamento. E hoje vai acontecer aqui uma grande e poderosa liberação do Espírito Santo de Deus. Quem entrou aqui como Pedro estava, quem entrou aqui muitas vezes até desacreditado em relação a você mesmo, ou então que o diabo tem realmente te assolado, o Espírito Santo está te dizendo: chegou a hora de você viver o que está preparado para você antes do teu nascimento. A tua constituição é grande e Deus vai te usar com sinais, com prodígios e com poderes miraculosos. Aleluia! Antes de você reclamar, antes de você chorar e antes de você se entregar a qualquer coisa, levanta-te na força do Senhor. 40 dias recebendo poder, 40 dias no cenáculo, saem homens agora conscientes. Nós não somos aqueles pescadores da Galileia, mas nós somos agora servos do Senhor Jesus Cristo, ungidos do Deus vivo. E eu profetizo, esta unção está sobre você, amém? Hoje o Senhor vai desatar, hoje o Senhor vai quebrar as correntes da tua vida espiritual, vai te liberar em nome de Jesus. E aquilo que você fazia com dificuldade, vai ser uma grande liberação do Senhor na tua vida. E aquilo que você tinha dificuldades na área espiritual, o Senhor vai te liberar em nome de Jesus, amém? Abra a tua boca que eu vou encher, levanta-te na minha presença que eu vou derramar o meu poder sobre você. Eu vou te capacitar, eu vou te levantar e vou te liberar para que você seja um instrumento da minha glória. Porque nós, oh meu Deus, diga assim: eu não pertenço a este mundo, amém? João capítulo 17, diga assim: nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, amém? Fala: eu quero ser um com a Trindade. Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um, e quando eles forem um, eu lhes mostrarei a tua glória. Eu só posso ser um com Jesus Cristo se eu estiver assentado com Ele, acima de principados, potestades e dominadores. Eu posso andar com Cristo que nem Pedro andava e continuar na minha posição humana, mas eu posso andar com Cristo acima de principados, potestades e dominadores. Antes não aconteceu um milagre que Pedro houvesse interferido. Agora aconteceram milhares de milagres, até ressurreição, até Talita, lá ele diz Talita cumi, porque ele estava em uma posição de autoridade espiritual. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que em nome de Jesus, hoje vai ser um divisor de águas do Espírito Santo, para mulheres e homens aqui se moverem no Espírito Santo, homens e mulheres serem impactados pelo poder de Deus. E o Espírito Santo está falando aqui comigo: a carência de milagres que muitos estão vivendo vai terminar aqui hoje em nome de Jesus. E Deus está inaugurando um tempo de milagres da tua vida, amém? Levante as tuas mãos e fala assim: Espírito Santo, me impregna da tua presença. Fale: Espírito Santo, põe o teu poder na minha vida. Espírito Santo, no meu falar, no meu agir, no meu sentir, na minha maneira, nos meus comportamentos, ponha o teu poder sobre mim, amém? E aleluia! Milagres, sinais, prodígios extraordinários vão começar a acontecer na tua vida, no teu ministério e na igreja, em nome de Jesus. Vai atrair multidões, vai ser testemunho, vai ter milagres em nome de Jesus, amém? Aleluia! Levante a tua mão e diga assim: em nome de Jesus, eu vou deixar para trás toda a loucura da carne e vou viver no Espírito, amém? Levante as tuas duas mãos e diga assim:
eu vou viver no Espírito. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo e sela esta palavra. Nós vamos viver no Espírito. Amém? Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Amém? E eu estava orando sobre esta palavra, e o Espírito Santo falou isso comigo. Preste atenção. Muitas pessoas estão na loucura da carne. E o que é a loucura da carne? A loucura da carne são a entrega aos vícios, às depressões, às preocupações, à ansiedade, ao desespero pessoal, à angústia, às incertezas. E a carne vai trazendo uma loucura na vida do cristão. E isso te descaracteriza. Por quê? Porque você, quando está preso à loucura da carne, você está no nível da criatura. E Satanás, ele vai roubando a tua motivação, vai roubando a tua condição de estar assentado com Jesus Cristo na posição que Ele te deu. E aí, lamentavelmente, hoje, nós temos pessoas dentro da igreja que são piores do que o ímpio. Isso é triste. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem uma geladeira aberta para você se alimentar de todos os alimentos espirituais, mas você prefere se alimentar das suas carnalidades, prefere se alimentar daquilo que pode te matar. Mas o Espírito Santo está te dizendo: as portas estão abertas para você se alimentar do pão da vida, daquilo que Deus tem para você. Então, querido, comece hoje a determinar-se no Espírito. Eu não vou mais viver envolvido pela carne, mas eu vou viver no Espírito. E o Senhor, Ele quer realmente que você se levante nesta unção, que você declare: eu vou andar no Espírito. E apóstolo, o que é andar no Espírito? Andar no Espírito, você vai agora ser transportado para essa região celestial. Por quê? Andar no Espírito, primeiro, é a liberação do teu ser espiritual. Levanta a tua mão e diga: Senhor, libera o meu ser espiritual. Aleluia. Eu não quero ser aquilo que a deformação da carne me impôs. Eu quero ser liberado espiritualmente. Eu quero ser o Estevão que... eu nem sei se esse é meu nome no Espírito, sabe? Esse é o meu nome que eu recebi lá no cartório. O nome que eu recebi no Espírito, eu vou saber lá na eternidade, está numa pedrinha branca na mão de Jesus. Mas eu quero que Jesus fale o meu nome espiritual, que eu não sei qual que é, mas que Ele fale. Está liberado, ele vai viver o que eu tenho para ele, não aquilo que a carne tem. Então, eu quero liberação no meu ser espiritual. Que o Senhor libere o teu ser espiritual e que você comece a transbordar esta unção na tua vida. Amém? Diga: Senhor, eu quero a liberação do meu ser espiritual. Amém? Viver no Espírito é ser realmente envolvido pelo Espírito Santo e ter esta liberação. E Paulo fala em Gálatas 5:1: para a liberdade é que nós somos chamados. Eu estou livre para viver o que Deus tem para a minha vida. Então, agora eu vou andar no Espírito. Viver no Espírito é o nosso ministério confirmado com sinais. Amém? Por quê? O teu ministério precisa ser confirmado com sinais. Amém? Quem aqui já foi abençoado? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui se converteu na Renascer? Levanta a mão. Levanta bem alto. Vai ficar de pé quem se converteu na Renascer. Amém. Você também. Amém? Ok. Bom, quem se converter em outro lugar, não tem problema nenhum, tá? Você está no lugar certo, tá? Eu só quero dizer o seguinte: olha para quem está de pé. Ok? Sabe o que é isso?
um sinal do meu ministério. Amém? Agora, pode sentar. Amém? Agora, você imagina, se eu agora falasse assim: quem se converteu na Renascer, e não levantasse ninguém? Eu ia falar: e aí? É Deus na vida dele? Não. Porque Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Amém? Aqui, quem foi marcado pelo Espírito Santo de Deus de maneira poderosa e já viveu um milagre de Deus na sua vida, levante a mão. Amém? Fica de pé. Amém? Diga assim: isso é ministério com sinais. Amém? Levante as tuas duas mãos e diga: eu estou debaixo dessa mesma unção apostólica. Eu estou debaixo deste mesmo poder de realização. Amém? E diga: esta unção está sobre a minha vida, e debaixo dela eu vou andar no Espírito. Então agora, em nome de Jesus, receba o poder das visões. Que o Senhor te dê visões, que o Senhor te dê revelações, que o Senhor te dê poder de cura, ponha cura nas tuas mãos, que o Senhor te use com sinais, com prodígios e com poderes miraculosos, que você, até a tua sombra, possa curar, mas ainda coisas superiores Deus possa te usar. Amém? Levante as tuas mãos e diga: eu sei que com Jesus Cristo eu estou assentado acima de principados, potestades e dominadores, e que o Senhor Jesus conquistou, Ele entregou nas minhas mãos, e a minha vida será a manifestação de Jesus Cristo aqui na terra. Em nome de Jesus, as pessoas vão ver Cristo em você, as pessoas vão estar vendo Cristo na tua vida, Cristo na tua família, Cristo na tua casa, Cristo no teu agir, Cristo no teu andar, Cristo em você. Amém? Aleluia. Diga: andar no Espírito é ter frutos. Fala: andar no Espírito é ter a vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Diga: Espírito Santo, controla a minha vida, controla as minhas emoções, controla o meu sistema nervoso. Espírito Santo, controla o meu dia a dia. Eu ando no Espírito, eu não perco a minha condição, eu não sou dominado pelo nervosismo, eu não sou dominado, eu sou controlado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? E eu quero declarar que você não vai ser um desesperado, você não vai ser um dominado pela carne, mas você vai ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Diga: andar no Espírito é ter dons manifestados na minha vida. Amém? Levanta a tua mão e fala: Senhor, manifesta os teus dons através de mim. Eu quero ver as mulheres aqui cheias de dons do Espírito Santo de Deus. Eu quero ver os homens aqui cheios de dons do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Receba, porque o Senhor Jesus Cristo subiu e deu dons aos homens. Em nome de Jesus, todos os dons da palavra recaiam sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia. Eu vou no altar de Deus e eu falo: Senhor, me capacita, me dá os teus dons. E aquilo que eu penso que eu não posso, os teus dons na minha vida podem. Amém? Receba, em nome de Jesus. Eu profetizo: a tua vida vai ser marcada por dons. Amém? Aleluia. Estar acima de principados e potestades, viver no Espírito, é ter uma vida de vitórias contra o pecado. Amém? Amém? Levante a tua mão e diga: o corpo do pecado não me domina.
longe de vós toda ira, toda dissensão, toda mentira, toda prostituição, toda miséria, todas as obras da carne, em nome de Jesus. Queridos, hoje Satanás está sendo derrotado, porque a grande vitória dele se chama pecado na vida do homem. A grande vitória do Senhor Jesus é tirar o poder do pecado da vida do homem, e você vai andar em novidade de vida, em nome de Jesus. Não que a tua mente não vai ser tentada, não que a tua mente não vai ser assolada, mas sobre todas as coisas, o pecado não terá domínio sobre vós, em nome de Jesus. Pode começar a celebrar, porque você vai viver uma vida de vitória contra o pecado, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Diga assim: viver no Espírito é ter acesso aos mistérios espirituais. Levante a tua mão e diga: Senhor, revela os teus mistérios. Mostra-me, Senhor, o mundo espiritual. Mostra-me, Senhor, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem. Amém? Em nome de Jesus, o Senhor quer te dar acesso a mistérios espirituais. Chega de viver uma vida espiritual medíocre. Eu quero declarar debaixo desta palavra, queridos, vai começar um avivamento poderoso em nós. Vai começar um avivamento poderoso em nós. Eu quero ver aqui mulheres, quando você for trabalhar na tua casa, você estiver no teu trabalho, onde você estiver, Deus vai falar com você, Deus vai se revelar. Eu quero ver aqui homens que sejam realmente diferenciados pelo poder do Espírito Santo em suas vidas, e Deus te mostre através daquilo que o Espírito trabalha, os mistérios espirituais, porque o Senhor tem isso para a tua vida. Amém? E agora, diga assim: eu quero ter acesso à minha posição, em nome de Jesus. Espírito Santo, Jesus Cristo é o caminho, e através deste caminho, me leva a esta posição. Eu quero me assentar contigo, Senhor, acima de principados, potestades e dominadores, e eu quero viver na terra como ungido do Deus vivo. Pensa quanto tempo você já perdeu na tua vida. Pensa quanto tempo você deixou de servir a Deus nessa posição. Quanto que você já poderia, quanto que hoje você poderia estar numa outra posição espiritual. Pensa, se hoje o Senhor Jesus te chamar, porque Ele disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Ora, que adianta? Que adianta? Será que você vai apresentar para Deus o carro que você comprou? Você vai apresentar para Deus o teu título? Por isso, Jesus disse: busca o reino de Deus em primeiro lugar. E Jesus disse: a vós é chegado o reino de Deus. Então, meu querido, toda oportunidade, vá no trono, vá na presença de Deus, derrama-te na presença do Espírito Santo de Deus, e não deixe que o diabo faça você viver como um cristão medíocre. Não deixe que o diabo desvirtue aquilo que Deus tem para você. Porque se eu fico nesta posição que o diabo quer, não acontece nada na minha vida. Mas se eu vou para a posição que o Senhor Jesus Cristo me colocou, vai haver uma grande liberação em minha vida.
Amém? Em nome de Jesus. Vamos levantar as nossas mãos. Peça perdão a Deus. Eu estou sentindo aqui no meu espírito. Peça perdão a Deus pelo tempo que você já perdeu na tua vida. Peça perdão a Deus pelo tempo que você fugiu do que Deus podia fazer. E agora, fala: Senhor, me limpa. Senhor, me limpa. Aleluia. E fala: o teu sacrifício me resgatou, Senhor. E aquilo que Satanás derrubou o homem, o Senhor o levantou. Aonde Satanás jogou o homem, Deus enviou Jesus Cristo para nos restituir a nossa posição. E essa posição que eu quero, em nome de Jesus. Vem, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. E eu vou deixar o Espírito Santo se mover na tua vida. Aleluia. Deixa o Espírito Santo se mover na tua vida. Santo é o teu nome, Espírito Santo. Santo Espírito. Aleluia. Agora, Espírito Santo, enche. Aleluia.